a falta de interesse. Agora imagine um tempo igual esse, onde todo mundo está distante. A visão da igreja, a visão do pastor, a visão daquilo que Deus está propondo. Hoje em dia as pessoas estão preocupadas só com a única coisa, preservar a vida, achando que só isso que importa, preservação da vida, e clamando a Deus em termos só de uma única coisa: proteção, proteção, proteção. E os propósitos de Deus são maiores do que esse, porque a nossa vida pertence a Ele. Ele fala assim que se nós perdemos a vida por causa dele, assim nós vamos ganhar a vida. E isso não tem sido, colocado. Tem sido colocado como só o fato de viver humanamente, e não o fato de viver de forma espiritual. É bonito você ver o povo clamar, você ver o povo orar, o povo falar de Jesus, falar de Deus, o povo cantar. É bonito, isso é maravilhoso. Mas isso tinha que acontecer fora dessa questão, desse motivo. A adoração, o louvor, o servir tinha que ser por causa do nome de Jesus, não por causa de outra coisa. Não por fato das pessoas estarem clamando. Não digo que isso é errado, eu estou falando que a inversão das coisas, as inversões que têm acontecido, o despertar da fé das pessoas, tem sido pelo fato da necessidade, e que se passar essa necessidade, vão ser como Cristo lá diante de Pilatos, negarão a Ele, dirão novamente não para Ele, seguirão o curso natural da vida, seguirão o curso natural das conquistas, e vai prevalecer os fiéis verdadeiros. E essa é a minha preocupação. O esfriamento acontece enquanto uns que acham que isso é fervor, é acréscimo, é crescente a fé. Para nós que somos cristãos, isso aí não é. Isso é o que eles estão fazendo, é algo tão pequeno diante daquilo que nós construímos com a nossa fé cristã. Nosso trabalho, nossa dedicação pela igreja, nosso trabalho pelas almas, a nossa vida constante diante de Deus, na presença de Deus, louvando, fazendo campanha. Isso é um grau muito mais alto, muito mais elevado do que simplesmente chegar na janela e cantar um hino. Muito mais alto do que simplesmente chegar e falar assim, Jesus, ou ler uma palavra. Então eu vejo que é necessário a gente estar olhando para essa questão da igreja. A minha preocupação é o pós-igreja, o pós-fato, acontecimento, quando essa tempestade passar. Que muitos voltem para agradecer, que daqueles que 10 leprosos voltaram só um, para vocês entenderem o que eu estou falando. Jesus pode curar 10, mas um só volta, em termos de gratidão, em termos de ser grato, em termos de seguir, em termos de ser instrumento. E que nós que já estamos, nos preocupemos em estarmos cumprindo o nosso papel. Que nós que já estamos na conversão, nós já estamos na graça, no ato da prática da fé, das obras, do conhecimento da palavra, que assim nós possamos permanecer, que haja o mover, que haja a continuidade, que haja a responsabilidade, que haja o pensamento diferente, o pensamento de fazer algo que é concreto para as coisas que são de Deus, e não de forma simplesmente de boca, como o próprio Cristo diz, que o povo glorificam, adoram de lábios, mas o coração está distante. Então isso é que Cristo ele quer que as pessoas o adorem não só de palavras, mas que haja obras verdadeiras, continuidade. Então eu, como
responsável, como uma pessoa que tem uma responsabilidade dentro da igreja, uma liderança, tem que estar olhando dessa forma. Eu vejo muitas pessoas falando, vai ter vitória, que Deus está contigo, que Deus vai fazer o mover, que essa tempestade vai passar, que o Pai vai ser isso, que Deus me falou a palavra, que Deus está profetizando, que vai tirar o país dessa situação, que Deus vai fazer isso. O que eu tenho ouvido é só isso. E o que eu tenho ouvido é as mesmas coisas que se ouve todos os dias. As profecias que Deus vai fazer, que Deus é contigo, que Deus vai fazer aquilo, que Deus vai fazer aquilo, mas de contrapartida, o que as pessoas têm proposto para o Senhor, o que as pessoas têm se dado de missão, de mudança, para que Deus possa estar cumprindo suas promessas. As promessas já estão aí, gente. Deus já prometeu, Deus já deixou as suas promessas, suas revelações, está tudo aí. A gente tem que abraçar isso. Não é abraçar porque existe um problema, é abraçar porque existe um Deus, é abraçar porque existe um Evangelho, é abraçar porque existe a salvação. Não é abraçar porque existe um problema. O problema não. O problema sempre vai haver. Hoje é esse, amanhã será outro. Será outra perseguição, será outro caos, será outra dificuldade, e assim vai por diante. E temos que abraçar as promessas, abraçar a nossa fé pelo fato de Cristo existir, pelo fato do Evangelho estar presente, pelo fato que existe um Deus que tem um cuidado especial pelos seus filhos, e sendo filho em qualquer situação, sendo filho no momento em que há a dor, no momento em que há alegria, no momento em que há os trabalhos, no momento em que há as responsabilidades. É esses que são os filhos de Deus. É esse que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, os que adoram de verdade, que adoram o Espírito, que estão vivenciados dentro do Evangelho de Cristo, e não vivenciados dentro de uma dificuldade onde as pessoas querem uma solução. Deus, Ele é a nossa solução. Jesus, Ele é a nossa resposta. Jesus é a nossa solução. Ele promete em sua palavra que não vai deixar os seus filhos, que não vai abandonar os seus filhos, que cuja nação, que Deus é o Deus dessa nação, essa nação é bem-aventurada. Isso já está escrito. Isso já está escrito. O despertar está muito bonito. O despertar da fé está muito bonito. Mas o mais belo de tudo é que haja permanência, que haja fidelidade, que haja compromisso com o reino de Deus. Porque é igual Jesus fala, não adianta você dar pérolas aos porcos, eles vão rolar na lama novamente. Então, não adianta o Senhor livrar uma nação para que amanhã essa nação se torne blasfemadora, uma nação que se torne incrédula, uma nação que se torne vaidosa, contra os princípios da sua palavra, da sua verdade. Então é essa a visão que a igreja tem que ter, a visão do futuro igreja, do futuro servo do Senhor, do futuro verdadeiro filho de Deus, e não só um futuro onde as pessoas vão viver a sua vida normal sem Cristo Jesus. Tem que estar presente em si. Quando eu olho para a igreja, quando eu vejo a igreja, quando eu vejo a situação da igreja, eu me entristeço. Eu me entristeço pelo fato, não é porque Deus não está operando, eu me entristeço pelo fato das pessoas estar se esfriando, que está acompanhando uma onda agora de fé, que ela é apenas momentânea. E o cristão não pode acompanhar essa onda de fé momentânea. O cristão tem que acompanhar a sua fé, dada pela palavra, no ouvir da palavra, no conhecimento da verdade, nos compromissos que a igreja precisa ter, precisa cumprir, e isso tudo faz parte daquilo que está presente na vida do cristão, na vida do verdadeiro servo de Deus.
vivenciar as promessas de Deus pelo fato que somos os seus filhos, que somos o seu povo, que somos a sua igreja, e essas promessas se cumprirão naturalmente, de forma normal, assim como toda palavra que diz que o ato de se cumprir sobre a vida dos seus filhos, a promessa de Deus está propondo um futuro melhor para os seus filhos. A situação que hoje vivemos é uma situação difícil, porque existem rumores de duas situações, uma situação que é necessária e a outra situação que é armada. Esses rumores estão correndo, que dizem que é por causa disso, por causa daquilo, e nisso estão todos sendo envolvidos. A igreja está sendo colocada à prova, está sendo colocada na reclusão, tem sido colocada como segundo plano e colocada para depois, e isso Deus ele não quer. Deus não quer. Deus ele quer que o seu povo, que se chama pelo seu nome, o busque de todo o coração, que esteja no lugar onde ele preparou, para que as pessoas ali clamar por ele sejam atendidas, que é a sua igreja, é a sua casa. Então temos que olhar para a igreja como ela seja o nosso ponto de referência de retorno, de volta, que é aquele lugar que nós temos que estar vivenciados, caminhando através do amor, da fé, do trabalho da obra de Deus. Então, eu quero, de todo o meu coração, manter-me no conteúdo, no contexto de viver a vida com Cristo Jesus, através da nossa fé, através do nosso carinho, da obra do nosso Senhor Jesus. E eu convoco, eu chamo, e eu peço a toda a igreja, a todos os nossos irmãos, que se mantenha nesse grande avivamento de fé, de responsabilidade, olhando sempre para a obra de Deus, olhando sempre para a igreja, porque ela precisa do nosso olhar, precisa do nosso carinho, precisa do nosso amor, porque é nela que nós estamos fortalecidos, é nela que nós alcançamos as nossas vitórias, é diante do nosso Senhor que vamos estar transformando, renovando, assim como a palavra diz lá em Romanos, que nós sejamos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que nós possamos estar mudando a situação deste mundo, ou transformando através do nosso novo conhecimento. Que nós não vamos nos conformar com essa situação, mas que nós vamos transformar através do conhecimento que a palavra de Deus nos dá. A nossa fé voltada ao crescimento, a nossa fé voltada à segurança, à mansidão, à paz. O cristão firme na palavra de Deus, ele está vivendo em paz, ele não está desesperado. Temos que passar para as pessoas que Deus está presente e que Ele pode sim trazer paz ao nosso coração, mesmo a grandes tormentas, a grandes dificuldades. Essa é a primeira visão. A segunda visão, que seja pela uma armação, pelo sei lá, político, como eles estão falando, que seja uma ideologia política, uma ação política contra as autoridades que hoje estão governando o país, que seja ela, não importa. A nação vai sofrer, o povo vai sofrer da mesma maneira, mas que nós temos que continuar a nossa luta como cristão, vivenciar em nome de Jesus. Nosso país está passando por um processo de transformação, de fé, de conhecimento, de ideologia, e isso com certeza o inimigo não fica feliz. Ele vai trabalhar de todos os aspectos para que possa tentar neutralizar essa ação, neutralizar esse trabalho de conversão, vamos colocar dessa maneira. Assim como aconteceu em Nínive, em que
Jonas não queria ir para Nínive, porque aquela cidade era uma cidade corrompida, uma cidade cheia de pecado, e ele, com medo de ser massacrado, de ser morto, por ele levar a palavra da salvação, levar a lei de Deus para aquela nação, para aquele povo, e é por isso que ele levou aquele ato de fugir, foi para outro lugar chamado Tarso, e aconteceu um processo dele retornar, dele passar tormentas no mar, ser lançado dentro das águas do mar, e ele voltando para Nínive, ele cumpriu o seu papel, ele pregou, ele levou aquela cidade a ouvir, e aquela cidade ouviu, e aquela nação ouviu, e aquela nação se converteu, aquela nação buscou os ensinamentos, a justiça de Deus, e isso levou aquela cidade a ser uma cidade perdoada, uma cidade que Deus pôde fazer obras e trazer ali sobre aquela nação os seus grandes benefícios e as suas promessas. A nossa nação precisa ouvir as promessas de Deus. A nossa nação precisa participar das promessas de Deus. E é tempo em que haja esse mover, esses ensinamentos, que haja para que o povo possa entender que quando tira todos os nossos privilégios, quando tira todas as nossas condições, quando tira todas as nossas forças, que sejam elas humanas ou materiais, temos que entender que só Deus pode trazer para nós a resposta e a nossa solução. E é isso que por acaso está acontecendo. É isso que está acontecendo nesse exato momento. A nação tem olhado para Deus, a nação tem olhado para o Senhor, a nação tem olhado para aqueles que querem vivenciar uma transformação, uma mudança, um renovo através da fé. A nossa fé voltada ao Evangelho, a nossa fé voltada a Cristo Jesus. Então, continuaremos orando, continuaremos clamando ao nosso Deus para a transformação. A transformação, não só o fato de a eliminação de uma doença, mas sim a transformação de mentes, de coração, de um povo e de uma nação, que assim nós nos tornemos igreja, nós nos tornemos um só povo, onde nós temos um só Deus, um só coração, uma só fé, um só batismo, assim como a palavra de Deus diz. Que assim possamos ser a nação cujo Senhor é o nosso Deus. Essa nação que nós precisamos estar olhando, independentemente de qualquer tipo de raça ou condições financeiras ou de sociedade. Nós temos que entender que Deus, Ele não é um Deus de sociedade, Ele é um Deus de um povo, de uma nação. Então é por isso que temos que estar nos reunindo e orando, clamando, pedindo que o Senhor traga a visão para as pessoas olharem para Ele, não pelo fato que essa doença ela seja mortal, mas pelo fato que Ele é o nosso Deus, Ele que pode trazer vida. Essa doença para Deus não é nada. Isso aí é com um estalar de dedo Ele resolve essa situação. E as pessoas, os cristãos, têm sido mais tementes à doença do que ao próprio Deus. As pessoas têm temido mais a enfermidade do que o próprio Deus. E é onde está o grande erro da balança. A balança está pesando para um lado que não deve pesar. Tem que pesar sempre para o lado das coisas que são do Senhor, que são de Deus. Então vamos construir na nossa mente, no nosso coração, um novo modo de entender o que está acontecendo, para que assim não haja desespero, não haja falta de fé, não haja falta de coragem, não haja falta de iniciativa, de determinação, que todos possam ser firmes e fortes para construir uma nação melhor, mas sim um povo abençoado por Deus, que é a coisa mais importante. Então vamos estar crescendo e vivenciados neste amor, para que Cristo possa vivenciar em nós de uma forma especial. O mundo está aí, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e isso não vai ser mudado.
Isso o mundo não vai mudar. O mundo vai continuar sendo mundo, porque Jesus disse que se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas se o mundo nos odeia, é porque nós não somos do mundo. E assim como ele foi odiado pelo mundo, porque ele não era do mundo, nós não somos do mundo, nós somos de Deus, nós somos do reino de Deus. O mundo está aí para que nós possamos construir a nossa história, fazer o nosso legado para a honra e glória de Cristo Jesus. Eu peço que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe a nossa comunidade, abençoe a nossa igreja, abençoe todos os nossos ministros, abençoe toda a nação para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que assim seja. Amém. Vamos orar? Quem quiser voltar em mim depois.